Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Aqui quem fala mais uma vez é o seu glorioso professor esculhambado Bruno da S. E como eu tenho dito nas últimas semanas, estamos aqui mais uma vez para mais uma das nossas aulas, assim, para a gente tentar não deixar de dar conteúdo, não deixar vocês sem material para estudar e, dentro do possível, vocês estarem acompanhando alguma explicação. Torno a dizer que continuo lá no grupo, atendendo, vamos dizer assim, a todas as demandas que porventura vocês venham trazer, tá bom? É, Tiverem dúvidas, tiver pergunta para fazer, se eu tiver falado alguma coisa aqui no vídeo e que você não entendeu, sei lá, qualquer outra coisa, tá lá o nosso grupo, você pode me mandar mensagem, tá certo? Então eu vou sempre tentar fazer esses vídeos aqui um pouco mais curtos. Vamos lá, na semana passada eu demorei 15 minutos falando, ficou um pouquinho apertado, um pouco corrido, mas a gente tem que tentar fazer dessa forma, exatamente para ninguém se perder, tá certo? Então hoje nós vamos falar da gloriosa, não menos importante, Revolução Francesa, certo? Veja bem, a Revolução Francesa, ao contrário do que se possa pensar, ela não é um evento fechado. Como na maior parte das vezes, nenhum evento histórico ele é isolado por si só, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, para você nascer, né, antes de qualquer coisa, por exemplo, a gente sabendo que um bebê só nasce a partir do ato sexual, então a gente tem que partir do princípio que o seu pai, a sua mãe, um homem, uma mulher, primeiro rolou um papinho de cá, um papinho de lá, aí eles foram para a cama, aí eles fizeram sexo, e aí o bebê ficou lá 9 meses dentro de uma barriga, até sair de lá de dentro, né? Com mais ou menos 40 semanas, né? Da mesma forma, esse mesmo bebê já não sai dali de dentro da barriga andando, falando, né? Ele vai passando por processos. Da mesma forma, um marido e uma mulher, né? Um esposo e uma esposa, não se separam da noite para o dia. Eles vão acumulando uma carga de descontentamento, né? Uma carga de desilusões nesse relacionamento que levam esses sujeitos, esses sujeitos estão vendo aqui meu ventiladorzinho, né? O ventiladorzinho está aqui operante. É, leva esse processo todo algum tempo, tá ok? Da mesma forma, a Revolução Francesa, como está ali no quadro, né? Ela não é do nada, pá, pum, corre em 1789 e sai decapitando todo mundo, como as pessoas podem pensar. Não é. Veja que é um processo que está até errado. Está até errado. Eu vou aqui até fazer aqui uma correção. Espera aí um instantinho. Enfim, não está indo? Espera aí. Agora vai, só um instantinho. Eu botei a data aqui errada. Porque não é 1780. Vamos, nego. O que houve aqui, gente? Aqui. Não é 1792, é 1799, certo? Então, agora sim, corrigido, né? É um processo que começa em 1789 e termina 1799 e a gente vai ver como e por quê, tá certo? Então, vamos lá. Dá pra ser, meu querido? Dá pra ser, meu querido? Eita, que hoje o processamento aqui tá uma maravilha que vocês nem sabem.
Dá para trocar? Não dá para trocar? Dá para trocar? Não dá para trocar? Vou mexer aqui mais uma vez para ver se eu consigo resolver isso aqui. Só um instantinho. Aí vamos lá, voltando aqui, tentando acertar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Então, já falei aí que ela é um processo, certo? Então, a Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Então vejam, nesse primeiro aspecto aqui a gente dá para falar bastante, né? Essa história de que todos os homens são iguais perante a lei, ela é até bem discutível, mas a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Mas e aí a gente vem ali, o que é isso aqui, Bruno? Democracia representativa, certo? Gente, democracia representativa é o que a gente vive hoje, certo? A gente vota num vereador num determinado município, a gente vota num deputado estadual, num deputado federal, num senador. São esses caras, os deputados, os vereadores, os senadores, que são os nossos representantes, certo? Eles nos representam. Em tese, na teoria, eles deveriam representar os nossos interesses. Aquilo que a gente queria que o governo executivo fizesse ou que o legislativo criasse leis, né? Eles são o poder legislativo, que apoiasse a população, certo? Tudo isso foi um caminho aberto, não só pela Revolução Francesa, também por uma Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, que ocorre a partir de 1645, se eu não estou muito esquecido, que a Inglaterra é o primeiro país a ter uma constituição, uma carta magna. Magna, não Magda. Magda é outra coisa, certo? Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que ocorreu na França entre 1789 e 1799. Não precisa gravar esses anos, mas é bem importante você saber que foi em 14 de julho de 1789 que os franceses, dentro do processo que eu vou aqui descrever, invadem a Bastilha, né, que é uma prisão que existia no governo francês. Continuando. Essa revolução, além do seu caráter burguês, ou seja, o que quer dizer uma revolução com caráter burguês? Existe um interesse de uma burguesia nessa revolução. A gente já conversou sobre o que é o burguês. O burguês é todo aquele que é o detentor dos meios de produção. Tá certo? Ele que explora a mão de obra, né, de um determinado assalariado. Teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Então, vamos lá, quais são os alicerces, por assim dizer, da Revolução Francesa? Primeiro de tudo, vamos entender, né, o que é a organização social que existe nesse período, tá bom? A sociedade francesa dividida em três classes: um primeiro estado, um segundo estado e um terceiro estado. Note, como sempre, que a base da pirâmide, por ser base, é mais larga, ou seja, é o que contém o maior número de pessoas. O primeiro estado, ele está lá representado pelo clero. O clero é todo representante religioso. Nesse período, a França já tinha passado pela Revolução, pela Reforma Protestante, mas existia ainda, o catolicismo ainda era a religião oficial da França,
e existia, né, um grande conflito entre católicos e huguenotes, que são os protestantes, né, calvinistas, né, os protestantes da França. O segundo estado, que é composto pelo rei e pela nobreza, por nobreza, tá, gente, são todas aquelas pessoas que estão envolvidas, estão em torno do rei, tá certo? São todas as pessoas que, de uma forma ou outra, possuem cargos, terras e privilégios por estar ali em torno do rei, tá certo? E o terceiro estado é o povo, que é o restante da população que não possuía privilégio. E aí, esse povo, esse terceiro estado, você tem camponeses, tá? Gente que tem terra, pequenas propriedades, mas que trabalha na própria terra. Você tem pequenos comerciantes, alguns, e aí é por isso que a gente pode dizer alguns pequenos burgueses, tá certo? E todo outro tipo de trabalhador, tá certo? Todo tipo de outro trabalhador, tipo um marceneiro, um sapateiro, pequenos proprietários de pequenos negócios. Essa base, esse terceiro estado, é o que sustenta todo o luxo do primeiro estado e do segundo estado. A sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. Então, já existia uma extrema desigualdade. A França começou a sofrer as consequências do seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Se a gente pudesse trazer muito mal comparando para os nossos dias de hoje, a gente diria que, por exemplo, os nossos deputados, os nossos vereadores, não fazem uma lei, por exemplo, diminuindo o seu salário. Eles fazem leis aumentando o salário deles. Mas eles não fazem lei diminuindo. Eles até fixam assim, um determinado teto. Ah, o salário do deputado pode chegar a tanto. Mas esse teto é sempre muito absurdo em relação ao que a maioria da população recebe. Então, nós aqui na base, pagamos impostos que pagam o salário desses deputados. Na França havia o mesmo conflito. Não ia necessariamente em deputados, porque eles não existiam ainda. O que vai existir existiam os coletores de impostos do rei que frequentemente circulavam em torno das pessoas para que se pagassem impostos, certo? E esses impostos iam para sustentar todas os privilégios do rei e daqueles que estavam em torno dele e dos membros da igreja. Além do atraso em relação ao capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. Então vamos lá. Primeiro ponto. A França não havia desenvolvido uma indústria que produzisse em larga escala como na Inglaterra. Então, por isso que durante muito tempo, a França sempre foi conhecida não necessariamente por produtos artesanais, certo? Mas por produtos muito específicos, por produtos praticamente de luxo, vamos dizer dessa forma. Então, a indústria da França demorou muito tempo para se desenvolver, principalmente porque estava sempre pagando pelos luxos do rei. Gente, eu não vou aguentar, eu vou ligar no ventilador aqui. Se fizer muito barulho, vocês me desculpem, mas eu tô aqui derretendo. Segundo, a França apoiou, quando fala ali Revolução Americana, é a guerra de independência que os Estados Unidos travaram contra a Inglaterra. Como os franceses sempre foram
sempre rivais dos ingleses, eles apoiaram os americanos em torno da sua revolução, da sua independência. Um filme legalzinho que dá para ver com aquele ator Mel Gibson é O Patriota. Fala dessa guerra e fala até da presença dos franceses no conflito lá do filme. O resultado desse atraso todo dos Estados Unidos, da França, né, desses gastos, etc., foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato, né, os camponeses, e a classe média francesa, os pequenos comerciantes. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média, ou seja, a burocracia, quem trabalha no governo, e do aumento de impostos cobrados pelos camponeses. Então, começa o caldo a ferver. Falta dinheiro, né? Em faltando dinheiro, o governo aumenta a cobrança de impostos e aumenta o valor dos impostos, né? E, aliado a isso tudo, em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida, tanto no campo quanto nas cidades. Existe um cálculo que se fez, né, para calcular um pouco do custo de vida, que assim, o preço do pão no ano de 1788 ele aumentou 125 vezes. Então, para a gente fazer um cálculo muito simples, se um pão, né, custasse R$ 1, né, no início do ano, era muito provável, vamos colocar dessa forma, que ele custasse pelo menos R$ 125 a mais no final do ano. Então, tipo, é um valor no início do ano, 125 vezes mais esse primeiro valor, né? Então a gente começa a calcular por aí. As colheitas haviam sido aumentando o custo de vida. Em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada nesse momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Então, aquela boa e velha história que a gente ouve muito aqui no Brasil, num outro contexto, que é né, o sujeito que rouba, que mata, ele é um excluído social. Ela não está completamente errada, velho. Porque a gente com fome, a gente com necessidade, faz o quê? Se ninguém vem nos ajudar, certo? Então convocou-se os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação havia sido feita em 1614, mais de 150 anos atrás. O povo francês via nessa Assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender essa esperança, como é que os Estados Gerais funcionavam. Eles reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. Então você tinha representantes do clero, representantes da nobreza e representantes do povo, né? Dos camponeses, dos pequenos comerciantes, etc. As soluções debatidas, e aí como esses conselhos, esses representantes eram escolhidos, aí varia de milhares de formas, tá certo? Seja aquele cara que tinha uma posição mais destacada num determinado lugar, seja aquele que possuía um posto assim, assim, assado, né, no governo. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação, que era realizada por Estado, e não por indivíduo, ou seja, o primeiro Estado tinha um voto, o segundo Estado tinha outro voto, e o terceiro Estado tinha outro voto. Cada Estado tinha um voto. Então, os representantes de cada Estado tinham que conversar entre si para conseguir um voto em comum. Sendo assim, nobreza e clero, primeiro e segundo Estado, sempre se uniam para derrotar o terceiro Estado. O grande problema é que naquele momento os representantes do terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual. Óbvio, eles tinham um maior número de representantes, o que possibilitaria que as propostas da burguesia, grupo que representava o povo no conselho, fossem aprovadas. A proposição do terceiro Estado por voto individual foi rejeitada,
o que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma nova uma assembleia para escrever uma nova Constituição para a França. Então aí você tem uma pequena representação, né, de como se organizava, né, os estados nessa Assembleia dos Estados. Então, aqui você tinha o rei, né, e a nobreza, certo? Aí você tinha os membros do segundo, do primeiro e do segundo estado, e em volta todos os membros do terceiro estado, certo? Em 14 de julho, a população parisiense, conhecida como sans-culotte, o que quer dizer sans-culotte? É sem culotte, né? É esse sujeito aqui que ele não usa aquela calça apertadinha que era moda no vestuário masculino, né? Ele usa uma calça mais frouxa, uma calça menos da moda, vamos dizer dessa forma. Que aí é que você tem um indivíduo, né, dentro do vestuário da época e que era moda para os homens. E dá até para a gente questionar. Esse cabelo comprido aqui é sempre um cabelo branco e comprido é uma peruca. Então, era comum que homens usassem perucas e maquiagem. Homens usavam pó de arroz, né, batom, essas coisas todas. Então, a moda ela é sempre questionável. Então, alguém falar assim, porque isso aí não é roupa de homem. Aí você tem sempre que falar de que época, né? Ou isso não é roupa de mulher. De que época? Aí a roupa das mulheres vai lá que elas obedecem, infelizmente, um padrão de tortura que atravessa por séculos, né? Mas a roupa dos homens, por si só. Em 14 de julho, a população parisiense, conhecida como sans-culotte, rebelou-se e atacou a Bastilha, que era uma prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês. A gente ainda vai falar sobre isso, sobre as teorias, né, de governo, né, a teoria geral de governo. A gente vai ver isso mais para frente. O absolutismo, né, todo poder emana do rei. Então, na Bastilha eram presos todos aqueles que eram opositores do rei. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão, no dia 14 de julho, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário, que eu disse, né, se divide, está composto em 10 anos. E só foi finalizado com o golpe de 18 Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizado em Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, 1789-1792, a Convenção, 1792 a 95, e o Diretório, 1795 a 1799. Mais uma vez, a questão dos anos não precisa decorar. O que precisa saber é que você precisa saber que houve 3 fases e como se dividiu, né? Quais são as características dessas 3 fases. Na Assembleia Constituinte, né, é o período inicial da Revolução Francesa. Corresponde aos anos em que os constituintes redigiram uma Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia, né, reagisse, os nobres, e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Estamos com fome, amigo. Então eles invadiram terras. Né? Ficou conhecido como o Grande Medo, que foi entre julho e agosto de 1789. Foi marcado por ataques e saques contra propriedades de aristocratas e muitas vezes pelos assassinatos dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. A fome era um problema grave. Lembra aquele problema que houve uma colheita ruim no ano anterior, etc, etc. Aumentou o preço dos alimentos. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada uma nova Constituição, em 1791, ou seja, no período de 2 anos. Então, esses saques, isso tudo, continuou por toda a França. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou o pessoal que esperava que a França fosse uma república,
né, com ampla democracia, com representantes eleitos. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se numa Assembleia Legislativa, ou seja, vamos escrever uma Constituição com que o rei permaneça no poder, mas ele tem que obedecer essas leis que o povo decidiu, os representantes populares decidiram. Então, nesse momento da Assembleia Legislativa, consolidou-se dois grandes grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Isso não esqueçam. Então, entre girondino e jacobino, girondino, conservador, jacobino, radical. Não tem jeito de esquecer. Girondino usa a mão direita, girondino, conservador, radical, jacobino. Tá certo? Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Então vamos lá. Você tem uma galera que inicia um processo revolucionário, o povo está lá invadindo terra em busca de comida, bababá. E esse mesmo grupo que estava lá na Assembleia Geral também se divide em dois, que vão ser o Girondino e o Jacobino. Perdão por meu francês. Os Girondins entendiam que as mudanças deveriam ser contidas. Devagar, né? Devagar, que o leão é manso. Já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser radicais, diretas, né? Muito mais rápidas. Se a gente transportar para a nossa realidade de hoje, esse panorama permanece. Por que esse panorama permanece? Porque toda e qualquer mudança que se quer fazer nesse país se faz muito gradativamente. O medo é sempre o quê? Aí, por exemplo, hoje que se discute muito, porque essa esquerda, porque esses comunistas, certo? Não vamos nem entrar muito nesse assunto. Com a instalação da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção. Né? Então, fez-se a República, instaurou-se as leis e instala-se uma Convenção, inaugurada em setembro de 92. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino, ou seja, sufrágio é voto. Voto universal masculino, ou seja, só os homens votaram em quem faria parte da Convenção. Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França e um novo debate surgiu, a execução do rei. Enquanto os girondinos exigiam que o Luís XVI fosse exilado, os jacobinos queriam sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam ele com um esforço contra-revolucionário, ou seja, outras nações do exterior estavam entrando em contato com o rei para que eles invadissem a França para restaurar a ordem anterior à Revolução. O rei perdeu a cabeça em 1793. O regicídio, né, é o substantivo, né, assassinato de rei é regicídio, inaugurou o período do terror, no qual os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. Apesar de a Convenção ser a instituição mais importante do país, os jacobinos impuseram seus ideais por meio do Comitê de Salvação Pública. Eu estou botando aí uma fotinha, uma representação do Robespierre, mas é óbvio que a gente não pode acreditar que essa é a cara dele. Até porque se você pesquisar no Google, você vai ver que fizeram um busto dele, uma reconstituição do que seria a cara dele, e ele não se parece nada com isso aí. Tem até umas outras pinturas que retratam ele mais jovem até, parece um garotinho. E aí, uma coisa que eu falei na aula passada, que é pra gente, vocês sempre pesquisarem e entenderem o seguinte. As representações pictográficas, elas, muitas das vezes, elas têm dois vieses. O primeiro viés é do autor, né, quem pinta, ou seja, ele imagina ou ele vê coisas. E o segundo viés é de quem paga esse autor. Se esse autor tiver um mecenas, alguém que pague a ele para fazer um determinado quadro, ele vai fazer o quadro de acordo com quem está pagando, com quem está pedindo, certo? Então, é bom que se
destaque isso. Essa aí é uma representação, mas só para você saber, se de repente cair a carinha dele na prova, esse é o Robespierre. A atuação dos jacobinos gerou naturalmente uma reação dos grupos conservadores, representado pelos Girondins. Essa articulação contou com o apoio da alta burguesia, comerciantes mais ricos, a classe média, e resultou num golpe conhecido como reação termidoriana. Isso tem esse termidoriana é porque ela aconteceu no mês de Termidor. Durante a Revolução Francesa, pesquisem isso. Eles inauguraram um novo calendário, diferente do nosso. Aliás, depois a gente vai ver isso até na Revolução Russa, eles vão fazer isso também. Então, que aconteceu em 1794. A partir dessa data, os Girondins tomaram uma série de medidas que reverteram as decisões jacobinas. Em 1795, a convenção foi substituída pelo diretório. Com a reação termidoriana, vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Então, assim, estima-se que mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas nesse período que vai de 1792 a 1795, né? Que todos aqueles que eram identificados como inimigos da Revolução perdiam a cabeça. Já na terceira fase, a fase do diretório, com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia redigiram uma nova constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. O que é voto censitário? Voto censitário é o voto de acordo com a propriedade, com a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, que um grupo tem, certo? Então, eles estabeleciam que quem tinha até tal valor não podia votar, acima desse valor que podia. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos, que não se conformaram com esse novo gabinete político chamado diretório, e por parte dos monarquistas, ou seja, de quem queria que o rei voltasse, né? Um sucessor do rei retomasse o comando na França. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais. Ou seja, todo mundo que tentou tomar o poder da França para acabar com a Revolução Francesa, o Napoleão comandou o exército e expulsou essas tropas. Então ele ganhou fama de ser um grande comandante. Então, o diretório decidiu, bem, a gente precisa de uma figura forte para comandar a França e reorganizar o país. Vamos chamar o Napoleão. O Napoleão o que faz? Ele dá um golpe de Estado em 1799, que é o chamado golpe do 18 Brumário. Brumário é um mês, né, desse novo calendário da Revolução Francesa. Acho que, se eu não me engano, Brumário é setembro. Eu posso pesquisar depois. Iniciou-se, então, o período napoleônico, que vai ali de 1799 até 1815, quando ele é preso na ilha de Elba, certo? Aí a gente tem aqui a carinha do Napoleão Bonaparte. Mais uma vez, se você botar Napoleão Bonaparte no Google, você vai encontrar várias representações dele, tá? Essa é uma delas. Pense essa ideia de que ele não era um sujeito altão, ele era um carinha mais baixinho, baixinho e gordinho, né? Você pode ver umas bochechinhas nele, cabelinho jogado para frente, etc. Disse que no caso dessa mãozinha dele que tá aí por dentro da farda, um dos motivos é porque ele sentia uma dor de estômago horrorosa, certo? Muito grave. Então, isso aí era uma forma dele controlar a dor que ele sentia o tempo todo. Tá certo? Então,
Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez tentando fazer aqui um vídeo curto, um vídeo que eu possa ajudar vocês a estudar. Lembrando mais uma vez, tudo que vocês tiverem dúvida, podem me consultar, podem vir falar comigo e eu vou agora continuar nesse esquema, vídeos rápidos, falando, lendo texto, explicando alguma coisa, dando uma base por alto, e aí nada te impede de procurar mais material na internet, estudar mais, ler mais, tá certo? Um abraço, um beijo, um queijo, usem camisinha, até.